E aí, revendedora Munhá, tudo bem? Boa noite. É uma alegria mais uma vez estar aqui conectado com você, falando sobre algo que eu sou apaixonado, falando sobre vendas e falando sobre o poder que a venda tem na sua vida e na sua história. Afinal, essa é a minha missão e esse é o meu propósito. Muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta e eu sei qual é a dor que você enfrenta no seu dia a dia. Eu sei quais são as dificuldades que você passa e mais do que isso, eu sei qual é o caminho que você deve seguir para ter muito resultado. Então seja muito bem-vinda e eu quero saber, me conta aqui nos comentários qual é a sua cidade, você já tem participado de treinamentos comigo, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, me conta aqui nos comentários que eu quero ler o seu nome, quero saber de qual cidade que você está falando, beleza? Ó, a Enela já tá aqui, boa noite, Enela, seja muito bem-vinda, Cláudia também, seja muito bem-vinda. Ó, já tava tomando meu cafezinho aqui, já tô pronto pra gente poder falar de um assunto que eu sou apaixonado. Hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre os 7 princípios milenares da venda direta. É um tema simplesmente surreal. Então você vai precisar ficar comigo aí até o final dessa live pra gente realmente aprender, né, algumas coisas que serão valiosas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Por que eu falo para o nosso dia a dia e para a nossa vida? Porque todas as vezes que eu estou sentado nessa cadeira, como um professor, como um mentor, eu estou também aprendendo. Todas as vezes que eu estou aqui, eu me entrego para que de fato eu entenda, viva esse assunto e consiga passar isso para você com clareza e com muita propriedade, tá bom? Ó, estamos falando aqui com a Marineide. Boa noite, Contagem Regressiva, Minas Gerais. A Marineide é de Contagem, Minas Gerais, não Contagem Regressiva, né, Marineide? Gente, ó, quem tá participando dessa live, lembre-se, a Munhá é uma mãe para vocês. Além de você estar recebendo um conteúdo valioso que vai mudar a sua vida, você ainda estará concorrendo a R$500 em semijoias. Todas as nossas lives, no final, a gente passa um exercício que você vai precisar executar para que, de fato, você concorra a esses R$500 em semijoias. E a gente manda para você ainda. Você não precisa vir buscar, não precisa pagar o correio, a gente entrega no conforto do seu lar. Fala a verdade, qual que empresa que faz isso? Além de investir em você, além de confiar em você, ainda te presenteia quando você se dedica para poder buscar conhecimento. Realmente, aqui na Munhá nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito? É fazer com que você tenha a sua vida transformada, fazer com que você, mulher, entenda o poder que você tem nas suas mãos e que você é uma escolhida. Se você está na Munhá Semijoias, se você está nessa live, é porque existe um propósito por trás disso. E nós estamos aqui para poder acelerar o seu propósito, para poder te potencializar, para que você viva coisas incríveis. Não daqui 10 anos, mas daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, vai depender do seu esforço. O que depender da gente, nós estaremos aqui te entregando algo valioso, que é o conhecimento. E eu acredito verdadeiramente que a maior quantidade de conhecimento que nós conseguirmos adquirir, mais longe nós chegaremos na nossa jornada. Para você estar participando, estar concorrendo, tá, a R$500 em semijoias, o que você precisa fazer? Você precisa colocar o dedo no coração, você precisa encaminhar essa live para o maior número de pessoas possíveis, tá? Eu quero que você lembre agora de alguma amiga tua que vende, que tem vontade de vender, ou que ainda não é uma revendedora, mas você olha para essa sua amiga e vê que ela tem o perfil para poder empreender. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o dedo no aviãozinho e vai estar enviando essa live para no mínimo 5 pessoas. Continue comentando, continue colocando o dedo no coração, a nossa equipe está de olho. E aquela pessoa que mais, né, estiver participando, aquela pessoa que mais estiver interagindo, é a pessoa que estará concorrendo a R$500 em semijoias. Mas independente, como eu sempre digo, se chegar no final da live, você não for a sortuda, você já ganhou algo que vale muito mais do que R$500 em semijoia, que são os 7 princípios milenares da venda direta. O que esse título quer dizer? O que o nosso treinamento de hoje ele quer trazer de conteúdo para você? Princípios milenares são o quê? São sabedorias antigas que continuam funcionando até hoje para quem vende com propósito.
propósito. Então eu fiz um estudo de grandes nomes de pessoas, né, que deixaram um legado incrível aqui nessa terra. Busquei, né, conhecimento em cima de Jesus Cristo, de Salomão, Alexandre o Grande, Buda, enfim, grandes nomes que já estiveram nessa terra e que deixaram um legado. Através desse legado, nós conseguimos transformar esse treinamento nos 7 princípios milenares da venda direta, tá? Independente de religião, independente de crença, né? Esses princípios milenares, eles farão com que você viva algo diferente na sua vida, tá bom? Então fique com a gente aí nessa live. O que eu preciso que vocês façam? Continuem mandando essa live para o maior número de pessoas possíveis. Você precisa colocar o dedo no coração, você precisa encaminhar essa live para que mais pessoas estejam participando aí com a gente, tá bom? O que eu vou pedir para você, irmão? Manda uma mensagem para Jaque e pede para ela tá mandando a live lá nas comunidades, por gentileza, tá bom? Gente, então vamos lá. Nós vamos começar agora, né, falando sobre os 7 princípios milenares que vão fazer com que você viva uma vida diferente. Qual que é o primeiro princípio? É o princípio da semente. O que é que esse princípio ele quer dizer? Eu até coloquei uma frase aqui, vocês perceberam, né? Que todo treinamento que eu ministro, eu gosto de colocar uma frase de efeito para que você esteja refletindo nessa frase. Eu sempre gosto de pedir para você pegar papel, caneta, estar anotando tudo que você estiver aprendendo nessa live, para que a partir de amanhã você já esteja colocando em prática. Porque a melhor escola das vendas, ela está no dia a dia. Você precisa estar colocando em prática o que você aprende aqui. Então anota e a partir de amanhã você já vai começar a colocar em prática esses 7 princípios que eu estarei trazendo aqui para você, tá bom? Então o que eu vou falar para você aqui, ó? O princípio da semente. Todo relacionamento com a cliente, ele começa com uma sementinha. Um contato, uma conversa, uma boa impressão, e a venda é a colheita. Tá? Então, como que funciona? A semente. Por que você precisa plantar uma semente e como que você vai fazer isso? Todos os dias você precisa, de maneira intencional, estar conectando com novas pessoas. No seu trabalho, na sua rede de relacionamentos, na padaria que você visita, no mercado que você compra. Você precisa estar plantando ali sementinhas. E o que é plantar sementes? É você estar conectando com pessoas. Nós que trabalhamos com venda, nós que estamos no mundo do empreendedorismo, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser intencional. A todo momento a gente precisa estar se conectando com outras pessoas, que é o princípio, né, da semente, do plantio da semente. Todo mundo que trabalha com vendas precisa ser apaixonado por pessoas. Eu nunca vi um grande vendedor, um grande empreendedor não gostar de pessoas. Você precisa amar se relacionar com pessoas. Cada indivíduo traz com ele uma história diferente, experiências diferentes, e quando você mostra interesse genuíno e se conecta com aquela outra pessoa, além, né, de você estar formando aí um exército, né, de pessoas que estão ao seu lado, de pessoas nas quais você pode contar, você ainda vai aprender. Uma das maneiras que eu encontrei de realmente estar desenvolvendo algumas habilidades é andando com pessoas que possuem qualidades que eu não tenho e quero desenvolver. Por exemplo, eu quero desenvolver um hábito, o hábito de me alimentar bem. Se eu quero desenvolver esse hábito, eu vou começar a andar com pessoas que só comem fast food, ou eu vou começar a andar com pessoas que têm o hábito de se alimentar de maneira saudável. Eu preciso andar com pessoas que se alimentam de maneira saudável. Se eu quero desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos, eu vou andar com pessoas que são sedentárias? Não, eu vou estar andando com pessoas, né, que gostam de se exercitar. E isso vai se transformando em um hábito. Por quê? Porque você está em um ambiente e você é influenciada por esse ambiente. Isso é válido tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Então, se você anda com uma pessoa que ela tem maus hábitos, você também vai, né, adquirir esses maus hábitos e vai começar a fazer parte da sua vida. Então, o que eu quero dizer com o princípio da semente? A partir de hoje, você mulher, você revendedora da Munra, ou você que deseja um dia se tornar uma vendedora da Munra, coloque isso como um hábito na sua vida. Se conectar com outras pessoas e começar a plantar as sementinhas. E a colheita é a venda. Você plantou semente, você vai estar colhendo a venda. Por qual motivo que você deve
usar, né, esse princípio, que é o princípio do plantio, o princípio da semente. As vendas diretas, elas são relacionais. Se você não planta boas conexões todos os dias, não terá o que colher. Então, todos os dias você precisa estar ali, né, de fato, plantando boas sementes. Você precisa formar o exército de mulheres que estão ao seu lado para que, de fato, você consiga ter resultado. No próximo slide, eu digo aqui, ó, como que você vai estar aplicando o princípio da semente, tá? Primeiro, cumprimentando, perguntando, elogiando, inicie contato sem já querer vender. Às vezes, as pessoas que trabalham com vendas, quem não tem preparo, o que ela, né, tem o hábito de fazer? Ela já quer vender para a pessoa sem criar conexão. Isso não é correto, é você inverter a ordem. Ao invés de você estar plantando a semente, né, você nem plantou a semente, você já está querendo colher o fruto. Lembra que a gente falou que todas as vezes que você planta, né, uma semente, plantei uma semente, tá? Você tem que esperar um tempo para você poder colher os frutos daquela semente que você plantou. Na venda não é diferente. Não queira inverter o processo. Eu já quero vender. Não, primeiro plante ali a sua semente, regue, cuide da sua semente para depois você estar colhendo o fruto que é a venda. Uma maneira muito legal de você fazer isso é o quê? É você criando realmente conexão com a outra pessoa. Eu gosto muito de perguntar. Às vezes, nesses nossos bate-papos aqui, como só eu falo, às vezes eu me sinto até mal, porque eu não tenho o hábito de falar muito. Eu tenho o hábito de perguntar muito e ouvir. Eu amo ouvir pessoas. Eu digo que quando você abre o seu ouvido, você abre a sua mente para poder ouvir histórias e se conectar com a outra pessoa, você faz com que ela, né, realmente crie uma empatia por você, crie uma conexão com você e você vai conseguir alcançar os seus objetivos, que é realizar uma venda para ela, né, de maneira bem sutil, tá? Então, tome cuidado, crie um ciclo de relacionamento, estabeleça essa conexão antes da oferta. Lembre-se sempre da lei do plantio. Você quer vender? Planta primeiro, cuida da sua semente e depois você vai estar regando, depois você vai estar vendendo para aquela pessoa. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Todos os passos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, no final sempre vai ter um exercício. E você precisa anotar esse exercício e começar a colocar em prática. Meninas, quando eu comecei a trabalhar com vendas, isso a gente está falando aí, hoje eu tenho 35 anos, eu comecei a vender livros de porta em porta quando eu tinha 17, então a gente está falando aí de 18 anos atrás. Não existia, né, esse contato através de lives, a internet não era tão forte como é hoje. E a gente não está falando de tanto tempo, né? Nós estamos falando aí de 18 anos atrás. Eu seria tão grato se eu tivesse essa oportunidade que vocês têm de se conectar com alguém que já viveu o que vocês viveram e sabe qual é o caminho que você deve percorrer. De verdade, eu aproveitaria demais essa oportunidade. E eu teria resultados bem antes do que eu tive. Porque eu tive que errar muito, eu tive que, né, realmente ser lapidado dentro dessa minha jornada para que eu me tornasse um vendedor de excelência. E você está tendo esse privilégio de adiantar o tempo. Ao invés de você ter que sofrer, de ter que, né, ir por caminhos onde você não deve seguir, você está tendo o privilégio. Através da Munhá, através do Fábio que investiu, né, para que eu estivesse aqui hoje. Então você está tendo esse privilégio de encurtar tempo e sofrer menos. Então coloque em prática esses exercícios que eu trago. Nada disso é teórico apenas. Tudo isso que eu trago para vocês são coisas que eu vivi, são coisas que eu aprendi com grandes vendedores, com pessoas que viveram coisas que você sonha em viver, que eu sonho em viver. Então, de verdade, meninas, coloquem isso em prática. E quem está participando da nossa live aí, não se esqueça que você está concorrendo a R$500 em semijoias. É isso mesmo. Além de receber muito conteúdo, além de ter muito conhecimento à sua disposição, você tem o privilégio de estar, né, concorrendo a R$500 em semijoias. Qual que é o exercício? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai listar 5 pessoas para você começar a plantar sementes hoje, tá? Você vai pegar 5 pessoas aí da sua agenda e você vai enviar uma mensagem sem vender, só para poder gerar conexão e lembrar que você existe. Então não vale ser uma pessoa que você já está em contato diário, tá? Você vai pegar alguma pessoa aí na sua agenda que você já teve ali uma proximidade com ela, uma pessoa que te conhece, mas que atualmente você está um pouco distante dela. Você vai montar uma mensagem simples. Fulana, tudo bem? Hoje eu estava me lembrando de você, estava aqui na minha agenda telefônica, me lembrei de você e estou te mandando essa mensagem para dizer que você é uma pessoa muito especial. Que Deus abençoe a sua noite e tudo de bom.
Uma mensagem simples assim, você vai ver o impacto que isso vai causar. Você vai criar uma conexão com aquela pessoa, você vai estar plantando sementinha. Ela vai ficar feliz porque hoje ninguém faz isso. Ninguém se preocupa com a outra pessoa. Ninguém manda uma mensagem de carinho, ninguém manda uma mensagem de afeto. Você ia ficar feliz de receber uma mensagem assim de uma pessoa que faz tempo que você não se conecta com ela? Tenho certeza que sim. Então, qual que é o exercício? Você vai pegar 5 pessoas que estão na sua agenda telefônica e vai mandar uma mensagem para ela. Pessoas que você não se conecta há um tempo, mas que você já teve uma proximidade com essa pessoa. Não pode ser alguém que nem lembra de você, tá? Tem que ser alguém que esteja aí próximo de você. Você vai pegar, vai abrir a mensagem ali no WhatsApp e vai falar: oi, fulana, tudo bem? Hoje eu me lembrei de você. Estou passando apenas para dizer que você é uma pessoa muito especial e também para te desejar uma excelente noite. Só isso. E você vai lembrar do que eu estou te falando. E eu quero que você me conte depois como que foi esse exercício e se de fato ele trouxe resultado. Ali você plantou uma sementinha. Continua ali conversando com a pessoa, não ofereça nada de semijoia, tá? Na hora certa você vai sentir a oportunidade e vai oferecer o seu trabalho, vai oferecer aí as semijoias que você vende, tá bom? Então coloque em prática esse exercício, ele é muito importante e vai fazer toda a diferença aí na sua vida, tá bom, gente? Continue colocando o dedo no coração, continue enviando aí a live para mais pessoas. Quem estiver participando, quem estiver realmente interagindo na live, estará concorrendo a R$500 em semijoias. Qual que é a nossa próxima... O nosso próximo, né, princípio milenar. Princípio milenar, ele vem de milênios, ou seja, são princípios que já são aplicados há muitos anos, que deram certo, continuam dando certo e já estão validados. Então a gente está falando de uma coisa aqui muito profunda, tá? A gente está falando de estudos de milhares de anos. A gente está falando aqui estudos que foram baseados em Salomão, em Jesus Cristo, foi baseado aqui em Alexandre o Grande, Platão, Sócrates, Buda, enfim, a gente fez um compilado, a gente aprofundou, né, nesses grandes nomes que deixaram um legado e trouxemos alguns princípios milenares que são importantes para o mundo das vendas. Gente, você tem ideia do quão profundo que é esse assunto? Você tem ideia do quanto pode ser transformador para a sua vida e para a sua história se você colocar isso em prática? De verdade, não perca essa oportunidade. Você não está com papel e caneta na mão, né? Tá com preguiça de pegar o papel e a caneta? Não fica com preguiça, não. Vai lá, anota tudo para a partir de amanhã você colocar em prática. A escola, né, a universidade, eu digo, das vendas, do aprendizado, está na prática. Você precisa realmente aplicar o que está sendo ensinado para que você aprenda e veja os resultados acontecendo, tá bom? Legal, então vamos lá. É o princípio da observação. Qual que é a frase de efeito que eu trouxe para vocês? Quem observa bem, vende melhor. O que é a explicação desse princípio milenar, Bruno? Os antigos mestres ensinavam que o bom vendedor, ele enxerga o que o outro precisa mesmo antes da pessoa pedir. Observar é a chave. Eu me lembro, meninas, que no período que eu trabalhava, né, vendendo livros de porta em porta, eu me tornei tão observador que eu começava a perceber os sinais que a pessoa do outro lado, né, ela estava dando. E através daqueles sinais eu conseguia saber quais eram as atitudes que ela tomaria a partir dali. Quando eu entrava na casa de uma pessoa, eu pegava na mão dela, eu já tinha ali uma convicção de que a venda aconteceria ou não. Por quê? Porque eu me tornei um vendedor observador. Hoje, com as minhas colaboradoras, com as minhas funcionárias, até o jeito da minha funcionária andar, eu já sei o que está acontecendo. Bruno, mas você nasceu pronto? Você nasceu bom? Isso que você está falando é um dom? Não. Isso é prática, é intencionalidade. Eu me tornei um observador, porque eu entendi que grandes mestres, grandes vendedores, grandes empreendedores são observadores. São pessoas que falam pouco, observam muito. E quando você começa a colocar isso, né, em prática no seu dia a dia, você se torna uma grande observadora. E você consegue prever todas as atitudes que a pessoa ela vai estar tomando a partir daquela situação.
Parece uma coisa meio estranha, né? Parece algo de um manipulador, nada disso. Quando você usa, né, para o bem, quando você tem intencionalidade de gerar frutos para os dois lados, isso é muito válido. Então se torne uma observadora. Tente entender o que a sua cliente está pensando, o que ela precisa, tente entender qual é a dor que ela tem, porque vender é o quê? É curar uma dor da pessoa que está do outro lado. E para você conseguir descobrir qual é a dor daquela pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa observar, você precisa perguntar, falar menos, ouvir mais. Então, esse é um princípio milenar. Você precisa desenvolver a habilidade de observação. Você precisa se tornar uma observadora. Por qual motivo você vai usar isso daqui? Ao observar, você adapta a sua fala, oferta e abordagem para o estilo da cliente, aumentando suas chances de sucesso, tá? O que eu falo aqui no próximo slide? Como que você vai aplicar o princípio da observação, tá? Isso daqui também é importante, tá, gente? Na prática, veja como ela se veste, o que ela posta, o que ela valoriza, ofereça o que combina com o perfil dela, não o que você quer empurrar. Então, qual que é o exercício? Você vai escolher alguma cliente e vai analisar o Instagram dela, Facebook, depois você vai escrever qual tipo de peça mais combina com o estilo dela e vai enviar uma sugestão personalizada. Então, deixa eu explicar melhor para você como é esse exercício que eu preciso que você pratique. Lembra essas mulheres que você, né, que a gente falou no primeiro exercício, que você vai mandar mensagem ali para 5 pessoas para poder se reconectar com ela? Você vai fazer esse mesmo exercício com essas 5 pessoas. Então, você vai entrar lá no Instagram da fulana. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver, né, qual que é o tipo de roupa que ela veste, o que ela posta, o que ela valoriza. E diante disso, você vai entrar ali, né, vai observar o seu mostruário, você vai dar uma olhada ali no seu mostruário, olhou o seu mostruário. Eu acho que essa peça combina com ela. Eu acho que esse brinco vai fazer toda a diferença. Esse colar tem o estilo que ela gosta. Aí, quando você gerar uma conexão com aquela pessoa, você vai pegar um gancho e vai falar: fulana, tava dando uma olhada aqui no seu Instagram, hoje eu sou uma empreendedora no segmento de semijoias, vi o seu perfil, vi que você é uma pessoa empoderada, uma pessoa que sabe se posicionar, e eu tenho algumas semijoias que, na minha visão, fazem o seu perfil, tem a sua cara, e manda a foto para ela. Dá uma olhada nessa peça, tem tudo a ver com você. Gente, isso é muito poderoso. Porque a pessoa que está do outro lado, ela percebe que você se importa com ela, que você estudou aquilo. Você não é uma vendedora despreparada, você é uma empreendedora, você está se portando como uma empreendedora. Ou seja, você observou, você entendeu qual que é a dor que ela tem e veio de encontro com a solução, com peças que realmente combinam com ela. É fácil fazer isso? Te garanto que não. É por isso que poucas pessoas vivem o extraordinário. Porque as pessoas, sabem o que elas querem fazer? Elas querem viver ali na zona de conforto. Elas querem viver o fácil. Elas não querem fazer esse exercício porque não existe garantia nenhuma. Às vezes você vai mandar mensagem, você não vai ter resultado. Às vezes você vai fazer esse estudo, mas quando você for praticar, não vai dar tão certo como você imaginou. Aí você vai desistir. Então isso é sair da sua área de conforto. É você partir ali para uma área que vai gerar um desgaste emocional, que vai fazer com que você dedique um tempo em prol daquilo, mas só assim você vai viver o extraordinário. Nessa vida não existe fórmula mágica. Existe muito trabalho, existe dedicação, existe estratégia. Isso que eu estou falando para vocês é estratégia pura. Grandes vendedores, grandes empreendedores fazem isso. Você quer seguir um caminho diferente desse? Para quê? Vai gastar tempo à toa, vai se desgastar, vai ouvir não, vai chegar no final do mês, não vai ter o resultado que você esperava. Por quê? Porque você está querendo levar do seu jeito. Não precisa inventar a roda. A gente já tem exemplos de pessoas que deram certo, que fizeram acontecer. Princípios milenares, isso já tem acontecido há milhares de anos. Você vai mudar o fluxo? Para quê? Faz o que já tem sido feito e tem dado certo, tá? Então, esse é o segundo princípio, é o princípio da observação. Estou ansiosa para receber o kit, estou aprendendo a cada live, que legal, Poliana, eu quero revender. Gente, o que vocês vão fazer? Quem ainda não é uma revendedora Munhá, depois vai entrar lá no perfil, né, da Munhá Semijoias e você vai estar encontrando um link para você clicar e preencher o seu cadastro, tá? Então, nós vamos partir agora para o nosso próximo princípio. Antes disso, eu vou beber uma água, tá, gente? E pergunto todas as vezes na live: você já bebeu água? Você está se hidratando? Você precisa se cuidar, tá? A água é muito bom para a imunidade. Você não tem tempo para ficar doente. Você tem que dedicar o seu tempo para vender, para empreender, para fazer acontecer. Agora, quando você não bebe água, não faz exercício, não dorme bem, é uma pessoa ansiosa, que se alimenta mal,
Você acha que você vai dar certo na vida? Não tem como. Você tem que ter equilíbrio. Lógico que, às vezes, algumas áreas da nossa vida, elas estarão desequilibradas, mas você tem que buscar o equilíbrio. E um dos pontos primordiais para que você viva uma vida abundante é cuidar da sua saúde. Então, beba bastante água, tá? Perfeito, gente? Então, o próximo princípio. Qual que é o próximo princípio? É o princípio, né, da palavra. Qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Palavras certas criam mundos e vendem ideias. A explicação. Na antiguidade, a palavra era sagrada. Hoje ela continua sendo uma arma poderosa na venda direta. O que que esse princípio quer falar? Deixa eu falar algo para você aqui e eu quero que você preste muita atenção. Você tem honrado com a sua palavra? Você tem honrado com os combinados que você faz com você mesma? Você tem honrado com os compromissos que você tem assumido? Isso é um princípio milenar. Se você assume compromisso e não cumpre, dificilmente você vai dar certo na vida. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, não tem problema, tá? Você dever, eu já fiquei devendo, corro o risco de um dia cometer algum erro e ficar devendo, mas você precisa cumprir com a sua palavra, seja leal com as pessoas. A pessoa que fica devendo, ela não prospera. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, não é que você não pode ficar devendo, você pode ficar devendo, isso pode acontecer com todo mundo, mas você não pode fugir do seu compromisso. A pessoa na qual precisa receber o valor que você deve, ela tem que ter ao menos uma satisfação sua. Você tem que chegar nela e falar, fulana, eu quero te pagar, quero honrar com aquele compromisso que a gente firmou, eu te dei a minha palavra que eu ia te pagar, não posso pagar muito por mês, vou pagar R$50, vou pagar R$10, vou pagar R$20, isso já vai fazer muita diferença, isso já vai desbloquear bênçãos na sua vida. Quem deve não prospera. Então, eu estou falando com alguém aqui que está devendo, alguém que assumiu um compromisso, deu a palavra e não honrou, eu quero que você saia dessa live e resolva esse problema que você tem. Não fique devendo. Não é feio você chegar na outra pessoa e falar, fulana, quero resolver aquela pendência que eu tenho contigo, tá? Vou conseguir pagar R$10 por mês. Ela vai se surpreender, às vezes ela vai até te perdoar. Ela vai perdoar a sua dívida pelo compromisso que você teve e pela hombridade que você teve de abordá-la e dizer que você quer pagar. Tá? Então lembre-se, a sua palavra ela é fundamental para você poder ter sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Então, outra coisa que eu coloquei aqui, ó, por qual motivo que você deve usar isso daí? Por que que a sua palavra é importante? Frases bem colocadas despertam o desejo, geram empatia e fazem o cliente se abrir para a venda. Então a gente está transitando aqui dentro desse princípio, tá? Qual que é o próximo slide? Como que você vai aplicar o princípio da palavra? Quando eu digo palavra, está ligado tanto com compromissos quanto com palavras que você coloca para fora, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso também. Você tem que evitar, né, palavras negativas. Quando você estiver atuando ali com a sua cliente, evita falar caro, barato, difícil. Use palavras positivas. Use expressões de valor, como por exemplo, você merece, essa peça combina com você, garantia de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, enfim. Use palavras positivas. Não use palavras negativas dentro da sua jornada de venda, dentro do seu processo de vendas. Seja uma pessoa positiva, jogue coisas boas para o universo e o universo vai devolver coisas boas para você. Qual que é o exercício que eu coloquei que eu preciso que você coloque em prática, tá? Crie 3 frases de valor para poder divulgar uma peça hoje, com foco em benefício emocional. O que é o benefício emocional? Você vai criar algumas frases ali. Gente, quem está comigo aqui que usa o ChatGPT? Quem conhece o ChatGPT? O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Ela é gratuita. Eu digo que é algo assim que veio para revolucionar o mundo, tá? É algo que vai acabar com muitas profissões aí. Eu uso muito o ChatGPT. Você vai entrar ali, quem já usa, se puder escrever aí ChatGPT, para que outras pessoas saibam como se pronuncia, por favor, façam isso. E eu gostaria muito que vocês começassem a utilizar o ChatGPT a partir de hoje. É uma ferramenta gratuita, você conversa com uma inteligência artificial. Por exemplo, você vai escrever lá,
preciso que você crie 3 frases, né, para eu poder divulgar uma peça com foco em benefício emocional. Quando você faz isso, essa ferramenta, o que ela faz? Ela entrega para você várias frases que ela criou. Eu quero que você me ajude a criar estratégias para vender mais semijoias. Ela vai trazer um monte, né, de ferramentas para você poder utilizar. Ou seja, é um amigo que você cria. Eu falo que o ChatGPT hoje é meu parceiro, né? Eu converso com ele o dia todo. Eu estou toda hora ali perguntando. Quando eu vou montar um treinamento, eu uso o chat para realmente, né, aprofundar mais no assunto. Eu faço pesquisas por ele. Então, use o ChatGPT ao seu favor. É uma ferramenta, né, que foi criada para que você consiga, né, realmente aprofundar em alguns assuntos, para você poder criar estratégias para poder vender mais. É uma ferramenta surreal. Então, use o ChatGPT, que vai ser muito legal aí para sua vida. Algumas pessoas estão falando aqui, eu não conheço, me ajuda bastante, eu uso. Tem que usar, gente, não deixe de usar. Pessoal, lembre-se que eu falei para vocês, quem está participando do nosso treinamento hoje está concorrendo a R$500 em semijoias. Eu vou falar no final qual é o exercício que você precisa praticar para estar concorrendo a R$500 em semijoias. Para isso, continue colocando o dedo no coração, continue colocando aí o dedo nesse aviãozinho, encaminhe essa live para outras pessoas, para que de fato a gente, né, alcance o maior número de pessoas possíveis. Qual que é o próximo princípio milenar que eu vou trazer para você? É o princípio da repetição. Esse é um princípio milenar. Muitos, né, grandes nomes aí usavam isso ao seu favor. A repetição. A repetição, ela faz com que você, né, memorize. A repetição faz com que o seu inconsciente ele acabe gravando e guardando algumas situações, né, para que você transforme aquilo em algo rotineiro, para que aquilo se torne algo normal dentro da sua vida. A frase de efeito: a repetição ela gera lembrança, a lembrança gera venda. Eu amo essas frases de efeito. Olha o que é essa frase que eu acabei de dizer. A repetição gera lembrança, a lembrança gera venda. O que é a explicação? Os antigos, eles aprendiam pela repetição. No marketing moderno também é assim. Por que você deve usar? Se você aparecer uma vez, ela esquece. Se aparecer todos os dias, ela lembra de você quando quiser comprar. Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Você precisa repetir alguns atos dentro da sua jornada para que você se torne uma referência dentro do segmento de semijoias, tá? Então, Bruno, aprofunda um pouco mais nesse assunto para que eu consiga entender. Então, vamos lá, vou explicar para você. Eu sempre falo isso. Existe um termo que ele se chama conscientização de marca. O que é a conscientização de marca? Você precisa, a todo momento, estar, né, se posicionando como uma empreendedora no segmento de semijoias. Talvez as pessoas não vão interagir no primeiro momento, as pessoas não vão comentar, não vão curtir, mas não importa. Você tem que continuar repetindo o seu posicionamento nas redes sociais. Ou seja, você abriu uns stories, realizar ali uma gravação falando que você empreende no segmento de semijoias, tirar foto de uma peça que você trabalha, mostrar os bastidores da revenda de semijoias. Você tem que estar todos os dias se posicionando. Use o status do seu WhatsApp, use o seu stories do Instagram, o seu feed, use o seu Facebook, use listas de transmissão para você estar disparando todos os dias uma mensagem. Isso é repetição. Sabe o que vai acontecer? Talvez a pessoa que ela ainda não comprou semijoias com você, ela não comprou porque ela não está no momento de comprar, está passando por um momento difícil, ou ela já comprou recentemente semijoias de alguém, mas quando ela pensar em semijoias novamente, sabe de quem ela vai comprar, quem ela vai procurar? Aquela pessoa que teve mais repetição, aquela pessoa que mais se posicionou. Se foi você, 1-0. A chance de você vender para ela é muito grande. Agora, se foi uma concorrente tua, você me desculpe, mas ela vai comprar da sua concorrente. Às vezes, mesmo a sua concorrente não tendo as melhores opções, ela vai comprar. Por quê? Aquela sua concorrente fez o quê? Fez o trabalho que você deveria ter feito, que é o trabalho de posicionamento, né? Ela criou uma conscientização de marca em uma cliente que era para ser sua. Bruno, eu tenho vergonha de postar nos stories, eu tenho vergonha do que as pessoas vão achar de mim. Sabe qual que é a vergonha que você tem que ter? É de chegar no final da sua vida e ter vivido uma vida medíocre porque você se importou com a palavra de uma outra pessoa. Você se importou com o que a outra pessoa vai achar de você. Esses dias eu estava pensando em algo que foi muito pesado.
Eu sou aqui de Limeira, né? Moro aqui em Limeira. E perto ali do meu negócio existe uma papelaria. E todas as vezes que eu ia lá na papelaria, eu conversava com a dona, uma mulher super bacana, extremamente agradável. Aí um dia eu tava passando em frente à papelaria e eu vi um papel, luto. Nossa, eu falei, quem que deve ter morrido, né? Aí depois de 2 dias eu voltei, no outro dia a papelaria estava fechada, aí no segundo dia, eu curioso que sou, né, entrei lá na papelaria e falei, quem que morreu? A dona morreu, ela descobriu um câncer, foi muito rápido, ela morreu. E qual que é a conclusão que eu quero chegar para você? Depois de 2 dias, a mulher que fundou aquela papelaria, que viveu dentro daquela papelaria por mais de 20 anos, morreu, acabou, e depois de 2 dias a papelaria já estava aberta e funcionando. Eles tinham que fazer isso? Concordo, a vida segue. Mas o porquê que eu estou te falando isso? Porque quando você partir dessa vida, quando eu partir, 1 semana, 2 semanas, as pessoas nem vão lembrar mais que você existia. Aí você está preocupada com o que elas vão achar de você, porque você está postando no Instagram, você está postando nos stories. Para com isso, vá viver a sua vida, vá prosperar. A pessoa que é bem-sucedida na vida, ela não está nem aí, porque ela não está tendo tempo de ficar julgando a vida dos outros. Quem faz isso é aquela pessoa que não tem resultado, aquela pessoa que tem vontade de fazer o que você está fazendo, mas não tem coragem. Então, para de se importar com o que as outras pessoas acham, tá? Para de se importar, faça a sua parte, se posicione. Você é uma empreendedora no segmento de semijoias. As pessoas precisam saber disso. Se elas não souberem, elas não vão comprar de você. O próximo slide, o que está falando aí? Como que você vai aplicar o princípio da repetição? Poste todos os dias, mantenha presença constante nas redes sociais. Bruno, não tem criatividade. Beleza, eu acabei de trazer uma ferramenta para vocês aqui que é o ChatGPT. Entra no ChatGPT, pede ideia para ele vai trazer um monte de ideia para você. Repita os diferenciais, destaque sempre as qualidades das suas peças. Você trabalha com a Munhá. A Munhá é uma das melhores marcas de semijoias do Brasil. A gente só trabalha com peça de qualidade. A gente tem ali o nosso Instagram, modelos, né, nacionais, pessoas que são referência, né, no mundo de moda, no mundo da música. Use o nosso Instagram ao seu favor. Hoje eu empreendo com a Munhá Semijoias. Use isso para poder atrair, para gerar credibilidade. Você pode fazer isso, a Munhá te dá essa permissão. Então, todos os dias esteja ali frequente, tenha frequência. Use o seu WhatsApp com consistência. Mantenha contato regular com os seus clientes. Crie uma lista de transmissão com as pessoas, né, que você acredita que tem potencial de comprar, com as pessoas que já compram de você, e todos os dias manda uma mensagem. Fulana, tô passando aqui para te desejar um bom dia. Oi, minha querida, tudo bem? Que o seu dia seja abençoado. Só para ela estar lembrando de você todos os dias. Faça isso, isso é mágico. Você tem que usar o princípio da repetição. Se isso já é feito há milhares de anos e tem dado certo, você vai mudar o jeito de fazer? Você vai postar um dia sim, um dia não? Vai postar uma semana sim, na outra semana não? Tenha frequência, tenha constância. Não tem como você vencer na vida se você não tiver frequência, se você não tiver constância. Saia da sua zona de conforto. Use o seu tempo para você poder prosperar. A vida ela é muito curta. A gente já está aí, já se passaram 1/4 do ano de 2025. Há uns dias atrás a gente estava ali no Réveillon, estava no Natal, e agora a gente já está chegando aí quase na metade do ano. Use o seu tempo para prosperar. A nossa vida ela é muito curta. A nossa vida é um sopro. Para que você vai viver uma vida miserável, uma vida medíocre, chegar no final do mês, correr para pagar boleto, para pagar cartão de crédito, ficar preocupada, perder noites de sono? Às vezes, sabe por que está acontecendo isso? Porque você não está fazendo a sua parte, você não está se dedicando, você não está buscando conhecimento. Deus, ele quer que você faça a sua parte. Ele não vai fazer por mim e nem por você o que é de nossa responsabilidade. Eu estou falando com uma mulher aqui agora, e é para você mesmo que eu estou falando, tá? Para uma mulher que ela está passando por um momento difícil, ela não acredita mais no potencial dela, mas a Munhá acreditou em você, né? Você até se surpreendeu quando você recebeu a notícia de que nós te enviaríamos o pano com as semijoias. Sabe por quê? Porque nós, aqui da Munhá, nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? É reescrever histórias, é pegar mulheres que às vezes estão no fundo do poço e fazer com que você volte a acreditar no seu potencial, fazer com que através da sua vida outras vidas sejam transformadas, tá? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que a Munhá me contratou, para poder mostrar para você que a venda tem o poder de transformar
pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Está no fundo do poço? Fica calma, a sua hora vai chegar, mas você precisa fazer a sua parte, tá? Você precisa estar em ação, você precisa estar gerando, né, resultado, você precisa estar realmente gerando atitude para que você saia do que você está vivendo e um dia você cure outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando. Às vezes Deus ele permite que a gente viva algumas situações na nossa vida para que um dia, após nós estarmos curados, a gente cure pessoas que estão passando pela mesma dor que a gente passou um dia. Sabe essa dor que você está sentindo hoje? Você vai ser curada dessa dor e um dia você vai curar outras mulheres. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, me conta aqui nos comentários, tá? Dani, tomara que o próximo kit venha semijoias mais sofisticadas. Não perde tempo com isso aí não, Alexandra. Vamos focar em coisa boa, vamos focar em falar de coisas positivas. Não fica preocupando com kit não, tá? Às vezes eu percebo que algumas pessoas elas ficam querendo justificar o seu fracasso e arrumando culpados pro fracasso que ela tá tendo, tá? Não tô falando que é seu caso, tá, Alexandra? Mas tome cuidado, use esse tempo para falar de coisas boas, beleza? Então, vamos para o nosso próximo princípio. Qual que é o nosso próximo princípio? É o princípio da confiança. Qual que é a frase de efeito? Confiança é a moeda mais valiosa da venda direta. Explicação. No passado, tudo era feito no fio do bigode. Hoje ainda é assim. As pessoas compram de quem confiam. Como que você, né, tem se posicionado? Você está gerando credibilidade para a pessoa que está do outro lado? Como que são as suas atitudes? Você tem tido atitude de pessoa que traz, né, valores, traz princípios, ou você está trazendo a impressão de que você é uma pessoa que tira vantagem de situações? Tome cuidado. A confiança, ela abre portas. A confiança, a credibilidade, o seu nome é o artigo mais valioso que você tem. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua honra. Você não pode perder o seu nome, tá? Toma cuidado. Você está andando com pessoas que às vezes estão corrompendo os valores que você aprendeu na sua infância? Sabe aqueles valores que o seu pai te passou, a sua mãe te passou? Às vezes o seu pai e a sua mãe nunca explicaram nada para você sobre isso, mas você viu o seu paizinho, a sua mãezinha sendo honesta, mesmo em meio a tantas dificuldades. E agora você está andando com pessoas que são desonestas, com pessoas que tiram vantagem das outras. Quem é assim nunca vai prosperar. E se ela tiver resultados é por pouco tempo, porque o bem sempre vai vencer o mal. O mal, ele pode tirar vantagem por um período, mas no final é o bem que vai vencer. Então lembre-se, o princípio da confiança. Você precisa gerar confiança, você precisa gerar credibilidade. O seu nome é o que você tem de mais valioso. Cuide dele, tá? Você não pode perder o seu nome. Eu coloquei aqui, ó, por qual motivo que você vai usar isso daí? Vamos lá. A cliente, ela precisa sentir segurança para poder comprar de você, principalmente semijoias de valor mais alto. Você percebe que uma das maiores dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia é aquela cliente nova que você nunca vendeu para ela, ela fica com aquela desconfiança. Você trabalha com algo de qualidade, sabe que eu não vou comprar a sua semijoia e depois, hoje, amanhã, eu já vou ter problema com essa semijoia? Realmente é algo de qualidade? Isso é o quê? É a pessoa que ela não sente confiança para poder comprar. Isso é muito normal, ainda mais se tratando de semijoias. Então, a maneira como você se posiciona, a maneira como as pessoas falam sobre você vai gerar credibilidade, tá? Então, tome cuidado com isso. Se você, né, não cuidar, né, desse princípio, de fato, gente, você vai sofrer muito na sua vida. Então, coloque isso para que as coisas funcionem. Como que você vai aplicar o princípio da confiança? Na prática, eu coloquei aqui, ó, mostre seu rosto nos stories, poste depoimento reais de cliente, isso gera confiança. Vendeu ali para uma cliente, falou, fulana, por que você compra de mim com frequência? Ah, eu compro de você com frequência porque as suas peças são de extrema qualidade. Legal. Tira o print, posta nos stories. Isso vai gerar confiança, vai trazer credibilidade para você. Então, colha depoimentos e use isso ao seu favor, tá bom?
Exercício, grave um vídeo nos stories se apresentando. Diga quem você é, há quanto tempo você revende semijoias e o porquê que você ama o que você faz. Comece a usar o seu Instagram para você poder contar histórias, para você usar as redes sociais como um storytelling. O que é o storytelling? O storytelling é a habilidade de contar histórias. Quando você conta histórias, você vende mais. E quando você conta histórias verdadeiras que cria conexão com a pessoa que está do outro lado, isso gera credibilidade e também traz confiança, tá? Então, use ali o seu Instagram, posta uma foto, fala o porquê que você começou a revender semijoia. Gente, revendo semijoias, empreendo com a Munhá, porque eu tenho o sonho de construir a minha casa, eu tenho o sonho de viajar para tal país, enfim, use as suas redes sociais para contar histórias que conectem. Isso vai gerar confiança e vai gerar credibilidade, tá bom? Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. E o que eu quero que você faça? Continue colocando o dedo no coração, continue enviando essa live para o maior número de pessoas possíveis, porque daqui a pouquinho eu vou falar para você qual que é o exercício que você vai ter que fazer para, de fato, fazer o quê? Sabe? Para que você consiga concorrer a R$500 em semijoias. Bruno, e se eu não ganhar? Não tem problema. Você aprendeu muito. Você aprendeu 7 princípios milenares que vão transformar a sua vida e a sua história. Beleza, então qual que é o nosso próximo princípio? É o princípio da generosidade. Qual que é a frase de efeito que eu coloquei? Quem dá valor antes, recebe valor depois. O quanto você tem sido generosa? A generosidade também é um princípio milenar. O quanto você tem se dedicado em prol de outras pessoas? Você tem feito bem ao seu próximo? Ou você tem sido uma pessoa egoísta, que só pensa em você, que só pensa nos seus? Você precisa ser uma pessoa altruísta. O que é uma pessoa altruísta? É diferente de uma pessoa que é egoísta. A altruísta é uma pessoa que é generosa, é uma pessoa que pensa no próximo. E isso vai fazer com que você prospere quando você ajuda, independente da quantidade que você ajuda. Se você ajuda com o seu tempo, se você ajuda com o conhecimento que você tem, se você abençoa a vida de outras pessoas, isso vai fazer com que você prospere. Isso vai fazer com que portas se abram para você. Bruno, traz um pouco agora para a revenda de semijoias. Você está fugindo um pouco aí. Não, mas são princípios que são importantes. Nós estamos aqui não é só para falar de venda. A gente está aqui para falar de transformação. E para a gente falar de transformação, a gente tem que estar pegando todas as áreas da nossa vida. O que eu estou trazendo aqui para vocês são coisas que eu aplico na minha vida. Algumas coisas eu tenho dificuldade? Também tenho. Eu também sou ser humano, mas eu luto contra. Tá? É fácil ser generoso? Não é. É muito mais fácil você ser uma pessoa egoísta. É você pensar em você. Ah, você está passando de carro, você viu que tem uma mulher ali que o pneu dela furou e ela precisa trocar aquele pneu. É fácil você parar o carro e ajudar aquela pessoa? Não é. Para você poder ser uma pessoa generosa, você tem que abrir mão de algumas coisas. Talvez você já está com fome, você quer chegar na sua casa logo, aí você vai parar para ajudar uma pessoa a trocar o pneu. É difícil fazer isso, né? Mas quando você transforma isso em um hábito, muitas bênçãos se voltam para você. É o universo, é Deus te devolvendo. Não que a gente faça isso para poder fazer uma permuta com Deus ou com o universo, enfim, não sei como você acredita, não. Mas quando a gente desenvolve a habilidade da generosidade, as coisas voltam para a nossa vida. O que eu coloquei aqui de explicação? Essa explicação ela é muito importante, né? Ela diz aqui, ó, vendas diretas funcionam quando você entrega antes de cobrar. Atenção, dica, cuidado, isso gera reciprocidade. Vamos aprofundar, vocês vão entender um pouco mais. Por qual motivo usar? Quando você entrega algo de útil de maneira gratuita, a pessoa se abre para poder te ouvir e retribuir, muitas vezes comprando, tá? Deixa eu contar um negocinho aqui que é bem legal para vocês. Eu fiz isso de maneira intencional, tá? Eu me conectei com uma pessoa muito influente aqui na minha cidade, uma pessoa que eu sabia que ela tinha muito para poder agregar para mim em algumas áreas nas quais eu não tinha, né, um conhecimento tão profundo. A gente se conectou de maneira natural
E o que que eu fiz? Ela começou a fazer algumas perguntas sobre o meu negócio, tá? Algumas perguntas que às vezes a gente não abre para ninguém, algumas coisas que realmente são coisas sigilosas, coisas que a gente desenvolveu, aprendeu e começou a colocar em prática e deu muito certo. Eu comecei a contar para essa pessoa, eu fui generosa com essa pessoa, generoso, melhor dizendo, com essa pessoa. Falei, ó, fulano, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. Isso vai ser muito bom aí pro seu negócio, a gente tá fazendo aqui, tá dando certo. O que que eu criei? Eu criei o gatilho da reciprocidade. Uma hora essa pessoa vai devolver para mim. E não demorou muito. Em pouco tempo a gente se conectou de novo. Eu estava precisando de uma demanda na qual aquela pessoa, né, conseguia me auxiliar. Falei, fulano, estou precisando de uma ajuda nessa situação. Você consegue me ajudar? Bruno, a hora que você quiser, o tanto que você quiser. O que que aquela pessoa fez? Ela devolveu algo que eu fiz para ela de maneira intencional, mas de todo o meu coração. Você também não pode ser uma pessoa mesquinha, né? Fazer sempre esperando algo em troca. A generosidade, ela abre portas. A generosidade, ela transforma situações desafiadoras em bênçãos na sua vida. Então, seja uma pessoa generosa. Próximo slide. Como que você vai aplicar esse princípio? Por exemplo, no seu Instagram, começa a dar dicas de moda, compartilhe conhecimento sobre combinação, estilo. Fulana, a paleta de cores preta, ela combina com esse perfil de brinco. A paleta de cores mais viva combina com esse perfil de colar. Enfim, você vai usar a sua criatividade para poder trazer algumas dicas no seu Instagram. Por que que eu vou fazer isso, Bruno? Porque você vai estar gerando o gatilho de reciprocidade. Às vezes você vai trazer um conhecimento para uma outra pessoa que ela nunca teve acesso àquilo, ela vai achar aquilo incrível. E de maneira inconsciente ela vai criar uma conexão com você. Então esse é o primeiro. Outra coisa que é muito importante, ensine cuidados com as peças. Mostre como fazer as semijoias durarem mais. Então você vai dar dicas ali no seu Instagram de como ela cuidar das semijoias para que aquele acessório que ela tem dure mais tempo, para que aquele acessório tenha uma durabilidade maior. Olha que legal, você está entregando conteúdo, você está se posicionando, que é o que a gente falou, né, em alguns dos princípios anteriores, e ainda está gerando conexão, está gerando gatilho de reciprocidade na outra pessoa. Isso é generosidade. E como que você vai fazer isso? Gente, o exercício que eu quero, você vai gravar um vídeo ou vai fazer um post com uma dica, como cuidar da sua semijoia e fazê-la durar mais tempo. Bruno, mas nem eu sei como que faz isso. Vai lá no ChatGPT, entra na internet, não fica esperando alguém fazer por você. Dá seus pulos, você tem que ser criativa, você tem que ter atitude, você tem que correr atrás. Não fica esperando alguém fazer por você, tá? Então, qual que é o exercício que você vai colocar em prática? Você vai criar algum post ali no seu Instagram, algum vídeo, alguma arte que você vai criar e vai colocar ali e vai trazer alguma dica relevante para os seus seguidores, tá bom? Por que, Bruno, que eu devo fazer isso? Não que isso já vai trazer resultado para você, não. É para você criar o hábito de ser uma pessoa generosa. E no âmbito pessoal, Bruno, o que eu vou fazer? A partir de amanhã, você vai procurar alguma pessoa que estiver precisando de ajuda e vai dedicar um tempo em prol daquela pessoa. Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos. Todas as vezes que a gente pratica a generosidade, que a gente dedica o tempo em prol da outra pessoa, no final, sabe quem se sente melhor? É você, sou eu. Seja uma pessoa generosa, abençoe a vida de outras pessoas. Só assim você vai ter a sua vida abençoada. A partir de hoje, seja uma pessoa altruísta, que pensa nos outros, não somente em si. Está sendo egoísta? E o que é natural do ser humano, é bem mais fácil a gente ser egoísta, né, do que ser altruísta. Não tem problema, a partir de hoje você vai mudar o seu pensamento e vai ser um canal de bênçãos. Às vezes Deus ele quer usar a sua vida para poder abençoar outras vidas. E você está bloqueando. Deus está te dando a oportunidade de abençoar a vida de outros e você está bloqueando. Para de bloquear. Seja um canal de transformação na vida de outras pessoas. Beleza? Generosidade. Isso vai fazer toda a diferença. Nós já estamos partindo para o nosso último princípio. E logo em seguida eu já vou estar falando para você qual que é o exercício que você vai ter que aplicar para estar concorrendo a R$500 em semijoias, tá bom? O princípio da persistência. Esse princípio é um princípio muito valioso e que essa geração que está vindo, essa geração que está vivendo nos dias de hoje, tem se tornado cada vez menos persistente. Tem desistido muito fácil. Muito fácil. Frase de efeito. Quem insiste com sabedoria conquista
com respeito. Insistir com sabedoria, tá? Você precisa realmente não desistir, mas ter sabedoria. Nada nessa vida vai acontecer do dia para a noite. Você quer viver coisa grande? Você quer viver coisa extraordinária? Respeita o tempo, respeita os processos. Você quer construir uma kitnet? Você vai construir meses. Você quer construir um edifício? Serão anos para você poder construir. Quanto maior for o projeto, quanto maior for o seu sonho, mais tempo vai levar. E o que é interessante do tempo? O tempo, o processo, ele vai te lapidando. Porque imagine, se você com 20 anos, com 25 anos, se tornasse uma milionária, será que você estaria preparada para poder viver isso? Será que você não ia se tornar uma mulher arrogante, uma mulher prepotente, um homem soberbo? Eu tenho certeza que eu me tornaria, tá? Se eu ficasse milionário com 25 anos, eu acho que eu ia pisar nas outras pessoas. Eu ia ser o cara mais prepotente do mundo. Deus, ele conhece as nossas intenções, Deus conhece o nosso coração. E algumas coisas vão levar tempo. Você precisa persistir. Você está passando por um desafio agora? Olhe para esse desafio com um olhar de aprendizado. Você passa por isso. Eu passo por isso. Grandes empresários passam por isso. Mas o segredo é o quê? É persistir. Explicação. Os mestres antigos sabiam que grandes conquistas exigem paciência. E na venda não é diferente. Por qual motivo que eu devo usar? A maioria das clientes, elas precisam de 5 a 7 contatos antes de comprar. Desistir no segundo é perder venda. Existe uma pesquisa científica que comprova que a maioria das suas clientes, somente após o 5º contato, o 6º contato, o 7º contato que ela vai comprar com você. Aí no primeiro não, você já desiste. E nunca mais chama aquela pessoa. Seja persistente. Isso é sabedoria milenar. Isso já vem sido aplicado há milhares de anos e tem dado certo. Não queira inventar a roda. Você precisa persistir. Olha que dado importante. A maioria das suas clientes precisa de 5 a 7 contatos antes de comprar. Desistir no segundo é perder venda, tá? Então não desista, seja uma pessoa persistente. Como que você vai usar isso daí? Você vai usar da seguinte maneira. Sabe aquela cliente que você chamou uma vez, não te deu atenção, não comprou? Continue insistindo com sabedoria. Não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa inconveniente. Crie conexão com ela. Mostre interesse por ela. Não chegue só querendo vender. Crie conexão primeiro e depois venda. Lembra da semente que a gente falou no nosso primeiro princípio? Planta a semente primeiro. Vá regando, né? Vá cuidando ali dessa sementinha e na hora certa a colheita vai vir para você. Qual que é o exercício? Pegue os 5 clientes que já demonstraram interesse, mas não compraram e mande uma mensagem gentil, com uma nova peça, com alguma condição especial que você pode fazer para ela. Enfim, o que você vai fazer então? Você vai pegar 5 clientes que já demonstraram interesse e vai persistir um pouco mais. Lembra? O cliente, a grande maioria deles, vai comprar de você apenas após o 5º, 6º e o 7º contato. Não desista tão fácil, tá? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já começaram muitos projetos e desistiram no meio. Esse não é o segredo da vitória. O segredo para você realmente viver uma vida próspera é você persistir. E a persistência, ela é algo que é muito valioso. A persistência, ela te lapida, ela faz com que você, né, realmente esteja preparada para poder viver o sucesso que você sempre almejou. Eu quero que você saia desse nosso bate-papo hoje com essa certeza de que Deus que existe um propósito de Deus para sua vida. Se a Munhá acreditou em você, se a Munhá te deu essa oportunidade, você não pode desistir. Às vezes eu estou falando com uma mulher aqui que está perto de abandonar tudo, né? Colocou uma meta ali no final do ano, esse ano vai ser o meu ano, 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, e já está desistindo em abril, 4º mês do ano, você já está desistindo de fazer desse ano o melhor ano da sua história. Não desista, não devolva esse mostruário que está aí com você, tenha persistência. Lembre-se de todos os princípios que eu disse nessa live. É isso que vai fazer você viver uma vida diferente, uma vida acima da média. Guarde algo no seu coração. Vender é o caminho mais curto para a prosperidade. E mais do que isso, a venda tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Você é uma improvável? As pessoas não acreditam mais em você? A venda tem o poder de reescrever a sua história. Nem a sua família mais bota fé que você vai dar certo. Criaram-se muitas expectativas e você frustrou
as pessoas que criaram expectativa em você, tem um recado. A venda tem o poder de reescrever a sua história. Talvez você acabou de sair de um casamento fracassado, o seu marido era o provedor e agora você assumiu essa responsabilidade. Tá difícil, né? Tenho algo para te dizer. A venda tem o poder de reescrever a sua história. Talvez eu estou falando aqui com alguém que foi abandonado, com alguém que está passando por um momento muito difícil, está no fundo do poço. Sabe o que vai fazer você sair do fundo do poço? A venda. A venda tem o poder de reescrever a sua história, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa realmente acreditar que a venda tem esse poder na sua vida. Quando você acreditar e se entregar em prol disso, daqui a um ano você vai olhar para trás e vai perceber que a sua vida já está diferente. Que em um ano você mudou muita coisa, você ressignificou muita coisa, mas você precisa ter persistência. Você não pode desistir. A venda tem o poder de reescrever a sua história, beleza? Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática para você estar concorrendo a R$500 em semijoias? A gente vai finalizar essa live, tá? Eu vou finalizar essa live e você vai lá nos comentários. Daqui 3 minutinhos essa live já vai estar lá para você entrar e comentar. Você vai falar para mim qual foi o principal aprendizado que você teve no dia de hoje. E vai me contar o que você está achando dos meus treinamentos. Bruno, eu estou gostando muito por isso, por isso, por isso. Bruno, eu me identifiquei com você por isso, por isso, por isso. Hoje eu estou querendo confete, brincadeira da parte, mas eu quero ouvir de você. Eu quero saber o que você está achando dos treinamentos que eu tenho ministrado aqui na Munhá Semijoias. Isso é um combustível, tá? Para quem está aqui desse lado. Eu gosto de ler esses comentários. Tem algum feedback? Quer dar alguma dica? Bruno, tenta melhorar nisso. Eu também vou ler. Tá? Porque eu não estou aqui só para poder ensinar, eu estou aqui também para poder aprender. Então, se você tiver algum feedback, alguma dica para poder me dar, vai lá nos comentários e me conta também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite, um bom descanso e não se esqueça, a venda tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Um abraço e fique com Deus!